É isso aqui. 3, 2, 1, claquete. A partir de agora já mete presente lá no chat, tá? Para não esquecer, para ficar marcado aí a sua presença, contabilizar a sua presença, só escrever presente, tá bom? Isso, Gustavão. Puxa a fila aí da molecada. Galera, página 78. Pega lá, maravilhosa, por favor. Página 78 da maravilhosa, frente C. Quero saber as dúvidas da página 78. É assim que eu faço, né? Nós vamos de página em página aí, perfeito? Dúvidas da página 78. Show? Vou sempre pedir a vocês, moçada, que usem muito, não questão de preguiça, entendam, questão de tempo. Usem muito o app Meu Bernoulli, né? Usem bastante os códigos da resolução de exercício, principalmente se você teve dúvida em alguma coisa teórica, porque às vezes eles são muito bem explicados, às vezes não, ok? Né? Como todo e qualquer processo, tem o seu jeito de explicar que às vezes não bate com você, mas usem bastante para a gente não ficar, eu tentei por mim mesmo e vou deixar todo o resto para o professor, porque não dá prazo, infelizmente. Eu queria que a gente tivesse aula só de monitoria, né? Ficasse aí com aulas à tarde só para resolver exercício. E não vai dar prazo ao longo do ano. Eu estou até começando mais devagar, vocês vão entender, né? Porque no segundo bimestre o negócio vai acelerar um pouco, mas o primeiro bimestre eu tenho que ir bem devagar com vocês, tá bom? Então, lá na página 78, teve alguma dúvida, alguma questão pontual? Fala para mim. Pode falar, sem vergonha, tá? Mas é um, Simon. Página 78, estou procurando aqui se tem outra número 1, mas só tem uma número 1. 3 esferas metálicas X, Y e Z idênticas e condutoras. Você que já fez, né, achou a resposta, até bateu com lá. Perceba se você fez diferente de mim ou se eu faço de você. Vamos trocar junto aí essa experiência. Estão isoladas entre si. A esfera X está carregada com carga de 24 microcoulombs e a esfera Y e Z estão neutras. Legal. Coloca-se a esfera X em contato simultâneo com Y e Z, separando-as em seguida. Determine a carga elétrica da esfera X após o contato, admitindo que as esferas encontram-se em um sistema eletricamente isolado. Ou seja, as esferas não vão perder carga para nenhum outro corpo, só para elas mesmas. Elas vão trocar só entre elas. Muito interessante essa questão número 1, ok? Para quem me perguntou e para todos vocês, porque ela entra numa espécie de questão que o português faz todo sentido nela. Porque perceba, ele pegou a esfera X e vai colocar em contato com as outras duas, e esse contato é simultâneo. É interessante porque dentro desse exercício eu tenho duas possibilidades: o contato simultâneo e o contato sucessivo. Se for o contato sucessivo, lá no português da palavra, isso simboliza que o cara vai pegar a esfera X e encostar na Y, separar, depois vai pegar a X e encostar na Z e separar. Isso é o sucessivo. Mas como estamos trabalhando com contato simultâneo, simultâneo é ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo nesse exercício é isso aqui. Ok? Aonde eu tenho X, Y e Z. E você sabe que a carga final, aí uma formulinha, né? A gente não gosta de mexer com isso, mas
Como que a gente faz para calcular a carga final de equilíbrio delas? Soma tudo e divide pelo número de corpos. O que que eu tenho no início? Esfera X, 24 microcoulombs. A Y, 0 e a Z, 0. É isso que eu tenho no início. E eu vou dividir essa carga inicial por quantas esferas? 3. Só posso fazer isso porque elas são idênticas. E está aqui escrito aí para a gente na primeira linha do enunciado. Então, somatório de cargas no início, 24, dividido por 3. Quanto que é 24 dividido por 3, irmãos? Ainda é 8? Sim? Então, nós temos um total de 8 microcoulombs após o contato simultâneo das esferas X, Y e Z. Quem vai ficar com 8? As 3. 8 para você, 8 para você e 8 para você. Como ele pediu a carga final da esfera X, 8 microcoulombs, ok? Essa é a nossa resposta final. A alternativa é. Show? Difícil? Alô? Oi, Simon. Não, Estão isso é aí? facinho. Esse foi suave, tranquilo. Esse é facinho. Alguma dúvida, conceito, né, questão na 78? Ou posso virar a 79? Vocês que mandam A aí. 6 aí, o Simon. A A 6. 6. A 6 da 78, onde Eu achei nós essa bem temos difícil. Q1 e Q2. Vamos ver, poxa. Vamos lá. Q1 e Q2 separadas por uma distância tise. Vamos nessa. Está dizendo o seguinte, ó queridos pimpolhos, da FADI, nem sei onde fica isso. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 de mesmo sinal estão situadas a uma distância x entre si, conforme mostra a figura a seguir. Entenda, é de mesmo sinal, já matou para a gente que está rolando entre elas uma força de repulsão. Eu não sei que sinal é esse, mas eu vou chamar de positivo, tá? Por quê? Porque eu quero, tá bom? Então, vou colocar positivo e positivo, e com isso já vai rolar aqui uma repulsãozinha. Ah, porque cargas de sinais iguais se repelem? Perfeito, tá ali. Então já sei que está rolando uma repulsão. Só falou que elas são pontiformes, né, em forma de ponto, o tamanho delas não importa, não falou que elas têm o mesmo valor, só que elas têm o mesmo sinal, fica ligado com isso. Não obstante, aí nós temos ó, Q1 e Q2, provavelmente para simbolizar que elas são diferentes. De acordo com a lei de Coulomb, se a distância x for dobrada, a nova interação será de. Bom, quando eu mexo na distância, eu não mexo no tipo, na natureza da interação. O que, que é a natureza da interação? Atração ou repulsão? A atração e a repulsão estão atreladas somente à carga, ao sinal da carga das cargas. Perfeito? Então, positivo, positivo ou negativo, negativo, já que ele falou que tem o mesmo sinal, né? As nossas cargas continuam se repelindo. Então, resposta, repulsão. Tá aí. Agora, lindos, eu posso fazer isso de duas formas. A primeira forma é usando proporção. Eu vou escrever a fórmula. Força elétrica é K Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Perceba comigo, ó lindões, a constante K não mudou. A gente não tirou elas do lugar que elas estavam. As cargas Q1 e Q2 não mudaram também. A única coisa que mudou foi a distância. E mudou como? Aumentando duas vezes, já que ele falou dobrada. Então, se D aumenta duas vezes, como D e F
são inversamente proporcionais. Nós fizemos isso lá na nossa última aula, né? Num gráfico aqui no cantinho, mostrando essa relação exponencial. Lembra? Se D aumenta, F diminui. Só que F diminui ao quadrado. Então, se a distância está aumentando 2 vezes, a força está diminuindo 2 vezes ao quadrado. Que dá quanto? 4 vezes. Então, a nova força de repulsão, só pelo fato de você mexer na distância, ela continua sendo de repulsão, porém menor, porque eu aumentei a distância e sempre grava isso. As interações eletromagnéticas são fortes perto. Gravou? As interações eletromagnéticas são fortes perto. Significa que à medida que eu vou distanciando as cargas, essas interações vão ficando fracas. E olha, ficou 4 vezes mais fraca. Então a nossa resposta seria repulsão com valor 4 vezes menor que a força inicial. Letra D. De bonito. Usando só proporção, bonitinho, ok? Tranquilo? Tranquilo, Simon. É que eu não tinha pensado no quadrado ali, porque eu não cheguei a fazer a fórmula. Perfeito. Sem o Perfeito. Muito quadrado, obrigado. rebenta, viu? Não podemos esquecer da relação FD. Não à toa, né, a apostila traz até o gráfico, né, da função exponencial para a gente acompanhar, porque é uma questãozinha, você vai ver que tem outras aí à frente, que ela é constante, ela aparece aí direto, né, com constância. Sim, mas é Bonitos? porque eu não tinha montado a fórmula, sabe? Aí eu não fui Sim, visualizar. sim, imaginei. Podemos virar ou temos mais algo aí? Virei. Página 79, queridão. Vou apagar aqui, todos copiamos aí? Copiamos, corrigimos, claquetamos, printamos. Podemos? Duas questõezinhas muito boas, que dá para a gente ter uma noção aí, né, de eletrização, de força elétrica, bacana. Vamos a 7,9. Daqui, temos algum pepino? Barra problema? A1, por favor. Aí, ó, nós já temos aí questão de força, no mesmo estilo que o Pedro perguntou na 1, na 6 e por aí vai. Vamos de número 1. Número 1 hoje está bem pedido, hein? Que era 1. Número 1 diz assim, o FJF. Duas pequenas esferas condutoras idênticas estão eletrizadas. Essa é a questão PISME. A primeira esfera tem uma carga 2Q e a segunda carga 6Q. Lindos, quando ele tiver que colocar o sinal, ele vai colocar, tá? Então, se está aí 2Q é porque é mais 2Q, 6Q é porque é mais 6Q. São duas cargas positivas, perfeito? As duas esferas estão separadas por uma distância D, e a força eletrostática entre elas é F1. Eu preciso muito que você repare no jeito de resolver essa questão. Eu vou te dar uma manha aqui para você resolver todas as questões desse estilo do mesmo jeito, porque você vai acertar todas elas. Repare que você tem uma situação inicial, duas esferas separadas por uma distância, entre elas existe uma força. Legal. Aí ele vai virar para você e falar assim: em seguida, as esferas são colocadas em contato, separadas por uma nova distância, e então vai ter uma nova força. Ele quer depois que você compare a força nova com a força inicial.
Não tem como você comparar dois números, porque essas forças são números, sem você calcular essas duas forças. Então é muito importante que você, tendo duas situações, você vai ter que calcular a força elétrica inicial e a força elétrica final, a 1 e a 2, ou a antes e a depois, a forma como você quiser demonstrar isso aí. Então entenda, antes, todo exercício começar, duas na condição, nanana. Em seguida, mudou-se tudo. Se mudou-se tudo ou mudou um pouquinho, você vai ter que calcular de novo. Então, veja, primeira dica que eu te dou, calcule a força inicial. Qual é a força inicial? F1. E como que se calcula ela? É K, carga das duas esferas, 2Q e 6Q, 2Q e 6Q, dividido pela distância, que é D ao quadrado. Pronto. Você fala, nossa, Simon, que coisa. Acostume-se com essas letras, principalmente quem for brincar de Pisme 3, ok? Então, a força 1 só vamos organizar, tá? 6 vezes 2, 12. Vou repetir o resto. K, Q, dividido por D ao quadrado. Simon, não posso chamar Q e Q de Q ao quadrado, não? Claro que pode, não tem problema nenhum, não. Ok? Então, essa é a força inicial. Vamos marcar ela aqui? Vamos marcar ela aqui. Pronto. O que a gente vai fazer depois, terceiro? Encontrar a força 2 e comparar com essa aqui. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. 12 kqq sobre d quadrado é um número qualquer, sei lá que número é esse, mas é um número, perfeito? Agora, em seguida, o que vai acontecer em seguida? Asterisco, contato. Primeira coisa que vai rolar é o contato. E aí, a força 2, que é a que você quer calcular, é K vezes a carga da primeira, a carga da segunda, dividido pela distância. Qual que é a nova distância? 2D. E essa nova distância tem que ser elevada sempre ao quadrado. Só que agora, meus pimpolhos, a carga elétrica dessas esferas vai mudar, porque elas foram colocadas em contato. E o que acontece quando a gente coloca as esferas em contato? Simon, elas entram em equilíbrio. Aí, esfera 1 e esfera 2, elas entram em equilíbrio. E aí o que acontece? Soma tudo e divide por duas esferas. Então, qual é a carga final após o contato? Soma tudo e divide pelo número de esferas. Soma tudo. 2 mais 6. E divide por duas esferas. Perfeito? Quanto que é 2 mais 6? 8. Dividido por 2, 4Q. Legal. Então, depois que eu coloquei as duas em contato, cada uma ficou com 4Q, perfeito. E esse 4Q nós vamos enfiar onde? Aqui. Essa é a nova carga delas que vai ser colocada em interação, né? Uma na frente da outra. Só que agora com uma distânciazinha um pouco maior. Só para a gente acelerar o processo, você sabe muito bem que esse 2 ao quadrado aqui embaixo vira 4. Eu já posso simplificar o 4 com um dos 4 ali em cima. Show? E a nova força vai ficar, então, a força 2 vai ficar, bom, em cima só sobrou o 4, eu vou jogar ele para frente. 4, KQQ, que eu só cortei o 4 lá, eu não posso cortar o Q, né? Dividido. Não, vou tirar daqui, ó, só para ficar igual o outro. Dividido por D ao quadrado. E essa é a força 2. Alguma dúvida nessa passagem que eu fiz? Ou tá suave? Suavão? Você deve ter reparado aqui, nessa brincadeira, que nas duas forças que eu encontrei, o K, QQ, D quadrado,
é igual. Não é isso? É uma constante aí. Então, o que eu tenho de diferente? 12 e 4. Deu para perceber, então? Sim, Luiara. Sim, sim. Deu para perceber, então, que a força foi de 12 para 4. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Quantas vezes? 3. 3. 3 vezes, né? Então dá para a gente ficar ligado aqui que a força 1 é 3 vezes maior que a força 2. Aí uma dica para você, tá, Simon? Não sou muito bom de proporção, como eu faço? Para encontrar a proporção, a razão entre elas, é só dividir as duas expressões, ok? F1 por F2. Pega tudo isso aqui e divide por tudo isso aqui, que é basicamente, pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Você vai ver que vai ficar 12 dividido por 4, que é 3. A proporção entre elas. Essa é a forma da gente resolver todo tipo de questão desse naipe. Então, resposta final, F1 é o triplo de F2. Ou F2 é F1 sobre 3. Não sei qual é a resposta que a gente tem aqui. É desse jeito aí mesmo, Simon. Letra A, perfeito. Ficamos felizes com isso. Então, uma questão que envolve, olha que massa, contato, eletrização, mais o conceito de força elétrica. Comum demais da conta, ok? Muito comum mesmo. Muito comum mesmo. Essa é a número 1, resposta Eu acho letra que a A. 6 também é igualzinha a essa. Isso. Até a Luiara pediu aqui, tá? Para a Hum. gente dar um toque lá, vamos fazer ela. Que vai ser até mais rápida, né? Agora que a gente tem uma noção. Só vamos trabalhar um pouquinho com fração. Mas demais, tá tudo ok. Posso apagar? Foi? Ó, quem foi chegando depois aí, não esquece, hein? Combinado nosso. Coloca presente lá na chamada, no chat. Para você ficar com a tua presença garantida. Show de bola? Na número 6, aí você vê que tem muita questão conceitual, né? A apostila traz muito conceito, é muito comum dentro da força elétrica, essa primeira parte, muita questão conceitual, tá bom? Vai ter no capítulo 2, vai ter no capítulo 3, capítulo 3 menos, mas vai ter bastante conceito. A número 6 diz assim, duas pequenas esferas possuem cargas Q e 2Q, estão separadas por uma distância D e exercem uma força F uma na outra, né? Qual será o novo valor dessa força se as esferas forem postas em contato e separadas na mesma distância? Essa é um pouquinho mais simples, porque não mexeu na distância. No exercício anterior, mexeu em tudo. Mexeu na carga, por causa do contato, e mexeu na distância. Então, inicialmente, nós temos... Vou chamar de F1, tá? Que esse exercício ele não chamou de nada, vamos botar F1. Nós temos K, as cargas iniciais, Q e 2Q, divididos pela distância ao quadrado. Arrumando isso aí, vamos jogar o 2 para frente, nós temos KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado é a nossa força F1, perfeito? Vamos dar uma marcadinha nela aqui, só para a gente ficar felizão. Isso, bem organizado. Show. Aí vai rolar o asteriscos, contato, e no contato, a carga final, o senhor já sabe, é soma tudo, Q mais 2Q, e divide por 2, já que são duas esferas idênticas. E aí nós teremos aqui 3Q sobre 2.
que eu até aconselho o senhor, se o senhor quiser, a deixar nesse formato, tá bom? Aconselho mesmo o senhor a deixar nesse formato, porque aí a nova força, você pode fazer com 1,5, né? Mas se você for olhar para as alternativas, e é sempre interessante no exercício de cálculo, o aluno sempre não é fazer em função da alternativa, não, mas dar uma olhada antes, falar, eu tenho fração. Trabalhar com decimal é furada, então, já que eu tenho tanta fração nas respostas, né? Então, nós vamos para F2, que será K, as cargas, 3Q sobre 2, 3Q sobre 2, tudo isso dividido pela mesma distância ao quadrado. Então, deu para perceber que o que nós temos aqui em cima, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4, é que nós vamos ter aqui um 9 quartos, né, de KQQ sobre D ao quadrado. Após o contato. Perfeito? Então, esta daqui é a força 2. Tudo tranquilo ou não? O que já me garante, então, já que é daqui 2 KQQ sobre D ao quadrado e lá 9 quartos de KQQ sobre D ao quadrado, me garante quanto aí, moçada? Como é que é, Simon? Não ouvi. Se a força 2 é 9 quartos, né, KQQ sobre D quadrado, e a força 1 é 2 KQQ sobre D quadrado, a força 2 equivale a quanto da força 1? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. F2 sobre F1, já que o KQQ sobre D quadrado aí é constante, eu posso cortar, divide aí 9 quartos por 2, que é a mesma coisa que repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Às vezes muita gente pega o 9 quartos aí, só dividir por 2, então dá 9 sobre 2. Cadê a resposta? Não é isso, né? Dividir a fração aí por 2, eu tenho que multiplicar o denominador. Então, 9 quartos dividido por 2 é o mesmo que 9 quartos vezes meio, que dá quanto, padrinho? 9 oitavos? É isso aí. Perfeito? Eu fiz de Então, outro jeito. Nossa, oi, mas ele não está pedindo o novo valor dessa força? Então só sim, seria F2, não? pois é, mas o novo valor dessa força em função da primeira. Porque se você olhar na resposta, ele está colocando em função de F. E quem é F? É a força inicial que está aqui no enunciado ali, na terceira linha. Ele fala, duas pequenas nananana, exerce uma força F. Então, essa força F é a minha F1, que eu chamei aqui. Então, é como se a resposta da letra A até a letra E tivesse toda em função de F1. E ele está te pedindo a F2, porém em função da força inicial, ok? Por isso que não é só 9 sobre 4. A Ô, resposta, Simon, eu muitos fiz um alunos pouquinho diferente. marcam letra A. Muita gente marca letra A porque encontrou 9 quartos aqui, né? E deixa quieto para lá. Como você fez, Pedro? É porque eu tentei fazer primeiro só a segunda força, porque eu achei que não ia precisar. Depois que eu percebi que eu tinha que fazer a primeira também. Aham. Aí eu tinha feito F igual 2,25 vezes, aí dá K vezes Q ao quadrado dividido por 2. Aí eu fui fazer a outra, e em vez de deixar do jeito que você fez ali, a F1, eu passei o 2 pro lado de lá. Hum, Aí eu, tipo, substituí na outra forma. entendi. Aí não rola não, né? Não, deu certo. Você substitui em qual forma? Na primeira.
Pera aí, ó. O Eu que fiz que você assim, ó. substituiu? Eu Fala aí fiz pra mim. F2 Hum, igual K. Aí, né, um cadê e-mail, o... um e-mail, 2,25. 1,5, deu 2,25. Aí Isso. deu 2,25 vezes o K, o que é o Isso. quadrado, e o D ao quadrado. Isso. Aí eu vi que eu não conseguia fazer. Aí eu fui fazer a primeira. Aí deu exatamente isso aí que você fez, o F1. Aí Isso. eu passei o 2 pro lado de lá. Aí como é tipo mesma coisa, o que vezes o Ah, que é o claro. quadrado, Sim, aí eu sim. substituí na outra, entendeu? Sim, perfeito. Agora sim. Você isolou, você jogou o 2 aqui para baixo, dividiu. Isso, F1 sobre exatamente. 2, perfeito. Aí você chamou KQQ sobre D quadrado de F1 sobre 2. Aí Isso, substituiu aqui dentro. exatamente. F1 sobre 2. Porque Perfeito. eu fiz a primeira Perfeito. fórmula primeiro, porque eu achei que, tipo, Aham, achou que já matava a parada daí. achei que Só já que tinha tomem estudado. cuidado que a grande maioria desse tipo de exercício, e vocês já viram aí 3, né? Mas a grande maioria desse tipo de exercício, ele vai trabalhar em função do caso inicial. Então você Sim, viu que depois tá. dessa que eu percebi. Eu fiz foi de bobeira mesmo, senão eu tinha feito desse jeito. Não, tranquilo. Então tá aí, moçada, ó. Por que que o exercício vai ficar 9 sobre 8F, né? Ou 9 oitavos de F1? Porque ele está pedindo em função da anterior. Perfeito? Mais um exercício bonitinho. Luiara, ficou claro para tu? Tu que me... Ficou assim, Simon. Obrigado. Ah, então eu fico feliz. Mais alguma daí ou podemos virar para os pancadão lá da 80? Porque dali para frente é só tiro, porrada e bomba. É só maravilhas. Podemos? Falha comigo. Acho que pode, Simon. Então eu vou. Pedrão mandou, eu tô vazando. Não, eu falei que acho que pode. Se alguém tiver uma dúvida. Bebam cristal, uma água pura gostosa. Você pode comprar baratinho perto de você. Plim. Merchandising. Temos por aqui. Página 80. Eu falo tiro, porrada e bomba porque a partir da página 80 para frente nós temos a questão vetorial, né? Não apresentada até aqui. A força elétrica se manifesta de duas formas, né? Tanto a questão escalar, que é o que a gente acabou de ver, números, números, números bonitinho, e a questão vetorial, né? Quando o cálculo vetorial entra dentro do nosso exercício, e aí a gente tem que ter uma abordagem diferente, né? Porque não se trata vetor como um escalar. Não é lindo isso, ó pequenos pimpolhos? Lembre-se, recados do coração, todos vocês que estão me escutando. Caiu a aula aqui, bluf, não vou nem dar tchau, qualquer coisa tipo não, vamos tocando. Caiu a aula, corre lá no link 2 e a gente já emenda de uma vez, tá? Não vamos ficar esperando intervalo não, perfeito? Caiu a aula, entra no link 2. Na página 80, ó queridão, Ô, Simon, não consegui fazer a 11, não. já temos várias. A 11 é muito doida, né, velho? A 11 é muito doideira. Essa Muita 11 aí é viagem a 11. impossível. É impossível. Não, ela é muito viagem, velho. É muito viajada. Pelo amor de Deus. Você só mata prestando bastante atenção na ideia do que é um quark e tudo mais. A gente vai explicar para você. Vou até te dar um exercício dentro do exercício daqui a pouco, né? Para vocês brincarem aí. Antes disso, o resto foi de boa? 7, 8, 9 e 10? Só tem a 11 aí? Dessa página? Eu não fiz a maioria dela não, Simon, vou te falar. Eu fiquei com medo, aí Pra te eu falar a deixei pra verdade, eu lá. olhei aqui e falei assim, ah, não, acho que a 11 com essa estranheza aí eu vou pular, vou para a página 81. Alguém tentou fazer e agarrou? Fala para mim. Ou mandem a sincera, né? Fala assim, ah, Simon, não fizemos dela não, escolhe uma aí e faz. Manda aí, manda a sincera aí para nós. Na 80 também não fiz, Simon.
Mandamos a sincera aí. Gostei disso. Essa página 80, eu vou falar para você que tirando a 11, todas são importantes. São modelos diferentes de questão. Tirando a 11. Por que tirando a 11? Porque a 11 é muito louca, ok? Vamos virar para o link 2 e nós vamos fazer a 11 e umas outras, tá bom? Da página 80. Vira lá, Beleza, tá. link 2.